Você já sentiu que passa horas estudando, mas no final do dia quase não lembra de nada? Ou pior, tu abre o livro, lê a mesma frase 3 vezes e ainda assim não entende? Se isso já aconteceu contigo, saiba que não é culpa tua. A verdade é que a maioria das pessoas estuda do jeito errado e acaba desperdiçando tempo e energia. Mas e se eu te disser que existe um jeito de aprender 10 vezes mais rápido, sem precisar passar madrugadas inteiras sobre os livros? Hoje tu vai descobrir técnicas cientificamente comprovadas para turbinar teus estudos, reter mais informações e finalmente parar de procrastinar. Então já deixa o like e se inscreve no canal, porque eu vou te mostrar o passo a passo para estudar de uma forma inteligente e acelerar o teu aprendizado, porque a maioria das pessoas estuda de forma tão ineficiente. A primeira coisa que você precisa entender é que não é a quantidade de tempo que você passa estudando que importa, mas sim a forma como tu estuda. Muita gente acha que estudar significa simplesmente ler e reler um texto várias vezes, grifar frases aleatórias ou copiar tudo no caderno, mas esses métodos, além de cansativos, são pouco eficazes. Estudos mostram que a repetição passiva, ou seja, apenas ler e reler, gera baixa retenção de informações. Outro erro comum é estudar por longas horas sem pausas. O cérebro humano não foi feito para manter foco intenso por muito tempo seguido. Isso leva ao cansaço mental e torna o aprendizado cada vez mais difícil. Agora que tu já sabe os erros, vamos para as soluções. A primeira delas é uma teoria simples, mas extremamente poderosa: o poder da técnica Pomodoro para turbinar o teu foco. Se tu já tentou estudar por horas seguidas e percebeu que tua concentração despenca, saiba que isso acontece porque o cérebro não foi feito para manter o foco por longos períodos sem descanso. A solução é a técnica Pomodoro, criada pelo italiano Francesco Cirillo. Essa técnica é simples. Tu estuda por 25 minutos e faz uma pausa de 5 minutos. Esse ciclo é repetido 4 vezes e depois você faz uma pausa maior de 15 a 30 minutos. Mas por que essa técnica funciona tão bem? Evitar o cansaço mental, dividir o estudo em blocos curtos, mantém tua mente ativa e evita aquele esgotamento de quem estuda horas sem parar. Aproveita a lei de Parkinson. Essa lei diz que o trabalho se expande para ocupar o tempo disponível. Se tu tiver só 4 horas para estudar, vai demorar 4 horas para fazer o que poderia ser feito em menos tempo. Com Pomodoro, tu coloca um limite e foca no essencial. Recompensa o cérebro. As pausas frequentes ajudam a manter a motivação, porque tu sempre vai ter um momento de descanso programado. Uma dica extra é: se 25 minutos parecer para tu, experimente versões ajustadas, como 50 minutos de estudo e 10 de pausa. O importante é tu encontrar o ritmo que funciona melhor para tu. A terceira dica é leitura ativa versus leitura passiva. Como transformar tua leitura em algo produtivo? Tu já tentou ler um capítulo inteiro e, ao chegar no final, percebeu que não lembra de quase nada? Isso acontece porque a maioria das pessoas pratica a leitura passiva, ou seja, lê sem realmente interagir com o conteúdo. O segredo para estudar 10 vezes mais rápido está na leitura ativa. Mas o que significa isso na prática? Faça perguntas antes de começar. Antes de ler um texto, pergunte-se: qual é o objetivo desse capítulo? O que eu preciso aprender aqui? Isso ativa teu cérebro para buscar respostas em vez de apenas absorver palavras. Anote tudo e resuma tudo com tuas palavras. Ao terminar um texto, tente explicar para si mesmo o que acabou de aprender. Escreva um resumo simples, como se estivesse ensinando para outra pessoa. Use a técnica SQ3R. Essa técnica é muito poderosa. Ela melhora tua retenção. Dê uma olhada rápida nos títulos, subtítulos e imagens antes de começar. Transforma os tópicos em perguntas. Leia o conteúdo procurando as respostas. Volte e faça um resumo para fixar o aprendizado. Sempre que possível, ensine para alguém o que acabou de ler. Esse é um dos métodos mais eficientes para garantir que a informação fique na tua memória. A quarta dica é: crie mapas mentais e resumos inteligentes. Essas técnicas visuais servem para absorver as informações mais rapidamente. Você já tentou estudar por horas, mas na hora da prova parece que tudo desapareceu da tua mente? Isso acontece porque o nosso cérebro processa melhor informações visuais do que blocos gigantes de texto. Por isso, mapas mentais e resumos inteligentes podem fazer com que tu aprenda muito mais rápido. Aqui estão algumas maneiras de aplicar essas técnicas no teu estudo. Mapa mental: em vez de tu anotar um monte de frase solta, cria um mapa mental conectando ideias principais e secundárias. No centro, coloca o tema principal. Depois, tu desenha algumas ramificações com tópicos secundários. Tu pode usar cores e ícones para associar as ideias e facilitar a memorização. Faça resumos inteligentes. Ao invés de copiar tudo, foca somente no essencial. Algumas palavras-chave e conceitos centrais, tabelas e diagramas para representar as informações rapidamente. Tu também pode experimentar a técnica de Cornell, dividindo a página em 3 seções: notas principais, o que foi estudado, algumas perguntas para testar o teu aprendizado e o resumo final. Explicar com tuas próprias palavras o que foi estudado. Se tu puder, usa alguns softwares como o Notion, Xmind ou Milanote para ajudar tu a criar esses mapas mentais digitais e tu poder acessar de qualquer lugar. A quinta dica é: a ciência da repetição espaçada. Como memorizar a longo prazo sem esquecer o que tu já estudou? Tu já sentiu que aprendeu algo, mas depois de alguns dias esqueceu quase tudo? Isso acontece por causa da curva de esquecimento, um conceito descoberto pelo cientista Herman. Segundo ele, esquecemos a maior parte do que aprendemos nas primeiras 24 horas se nós não revisarmos. A solução para isso é a repetição espaçada. Essa técnica funciona assim: no primeiro dia tu vai revisar, depois de
aprender um novo conceito, revisa no mesmo dia para reforçar a memória. Depois de 24 horas, tu deve fazer uma revisão rápida, reforçando os pontos principais. Depois de uma semana, tu deve revisar uma nova revisão mais curta, focada no que ainda não fixou bem. Depois de um mês, tu deve fazer um último esforço para garantir que a informação vá para a memória de longo prazo. Para otimizar melhor isso, tu pode usar flashcards, que são perguntas e respostas rápidas que ativam tua memória. Aplicativos como Anki e Quizlet automizam essa repetição para tu. A sexta dica é a técnica de Feynman. Essa técnica, ela fala que tu deve ensinar para aprender mais rápido. Se tu quer aprender algo 10 vezes mais rápido, uma das melhores formas é tu ensinar o que aprendeu. Essa é a base da técnica de Feynman, criada pelo físico Richard Feynman, um dos ganhadores do prêmio Nobel. O método é bem simples e tem 4 passos. Tu deve primeiro escolher um conceito e tentar explicá-lo como se fosse para uma criança de 6 anos. Usar palavras simples. Se precisar de termos mais complicados, é porque tu ainda não entendeu bem. Identificar os pontos que tu não consegue explicar direito. Se tu travar em alguma parte, volta ao material e estuda de novo. E simplifique mais ainda. Reescreva a explicação de forma mais clara e curta. Ensine para alguém ou grava um áudio explicando esse conceito. A sétima dica é a importância do ambiente do estudo, eliminando as distrações e otimizando o espaço. Tu com certeza já sentou para estudar e de repente percebeu que passou mais tempo no celular do que nos livros, né? Então, isso acontece porque o problema pode estar no teu ambiente de estudo. Nosso cérebro é altamente influenciado pelo que está ao nosso redor. Um ambiente desorganizado e cheio de distrações pode destruir tua concentração. Aqui estão algumas dicas para tu criar um espaço perfeito para estudar. Tu deve escolher um local fixo. Ter um local específico para estudar ajuda teu cérebro a entrar no modo foco mais rápido. Tu deve eliminar as distrações, deixar o celular longe, ou tu deve usar algumas travas em aplicativos como redes sociais enquanto tu tá estudando e desligar as notificações. Também prefira locais bem iluminados com uma cadeira confortável para evitar o cansaço. Use fones de ouvido se precisar, com música ambiente ou clássica. Sons de chuva, lo-fi, ruído podem melhorar tua concentração e bloquear os ruídos externos. Mantenha o ambiente de estudo organizado. Uma mesa limpa e sem bagunça reduz a sobrecarga mental e facilita o foco. Se possível, tu deve usar a técnica de associação de ambiente, que consiste em estudar sempre no mesmo local para treinar teu cérebro a entender que ali é um espaço de alta produtividade. Alguns erros que podem destruir tua produtividade que tu deve evitar a qualquer custo são estudar por longas horas sem pausas. Teu cérebro precisa de descanso para processar as informações. Estudar sem pausas leva a fadiga mental e reduz a retenção. Tu pode usar a técnica de Pomodoro para evitar isso. Multitarefas durante o estudo pode ser muito prejudicial para tu. Responder mensagens enquanto estuda pode parecer inofensivo, mas cada distração pode custar minutos para recuperar teu foco. Se precisar do celular, coloque no modo não perturbe ou use aplicativos para bloquear as redes sociais. Focar em leitura passiva em vez de aprendizado ativo. Só ler e reler o conteúdo não basta. Faça resumos, mapas mentais, use a técnica Feynman e pratique questões para realmente fixar o aprendizado. Não ter um plano de estudo pode ser um enorme problema. Estudar sem organização pode fazer tu perder muito tempo com assuntos irrelevantes. Tu deve montar um cronograma e definir prioridade para cada sessão de estudo. Um problema muito notável é dormir pouco e negligenciar a saúde. Teu cérebro precisa de um sono de qualidade para consolidar o aprendizado. Além disso, exercícios físicos e uma alimentação adequada ajudam na concentração e na memória. O segredo para tu transformar o aprendizado a partir de hoje, agora que tu já sabe o que estudar por horas não é o que te faz aprender mais rápido, o segredo está em como tu pode estudar com inteligência, usando as técnicas comprovadas para reter mais informação em menos tempo. Mas aqui vai um aviso importante para tu. Se tu não aplicar nada que aprendeu hoje, tudo isso terá sido apenas entretenimento. E eu tenho certeza que tu não quer continuar perdendo tempo com métodos ineficazes. Então, aqui tá um desafio para tu. Escolha uma dessas técnicas e coloque em prática ainda hoje. Pode ser a técnica Pomodoro, os mapas mentais, a repetição espaçada, não importa qual. O que vale é agir agora. E não para por aí. Tu quer levar uma vida de produtividade para o próximo nível? Então, tu precisa assistir esse vídeo aqui, onde eu te mostro 5 hábitos que podem mudar tua vida completamente. Me conta aqui nos comentários qual dessas técnicas tu vai testar primeiro. Não esquece de deixar o like e se inscrever no canal e compartilhar esse vídeo para que mais pessoas possam adquirir esse conteúdo. Muito obrigado e até o próximo.